Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, queremos louvar a Deus esta noite por mais uma vez estarmos juntos, aonde aprendemos a gloriosa palavra de Deus no simpósio de doutrinas bíblicas, em mais uma aula muito importante. Como os irmãos sabem, estamos aprendendo um tema muito forte, muito importante, falando sobre os discípulos de Jesus. Nesta feita, aprendemos a lição de número 5, que falou sobre Simão e Judas. E nos deu a honra de estar conosco nesta noite o nosso querido pastor Itamar Félix, nos deu um prazer de poder estar ouvindo a palavra do Senhor pelo mesmo nesta noite. Pai, Senhor, pastor. A paz, Senhor, meu amado irmão. É um prazer estar conosco, viu? Nesta noite. Pastor, queremos fazer algumas perguntas ao Senhor referente à nossa lição. Até então, já ouvimos a palavra do Senhor e sentimos a poderosa palavra de Deus que foi de forma muito forte nesta noite. Queremos fazer algumas perguntas ao nosso querido pastor, Queremos fazer duas perguntas, pastor, ao senhor, sobre a lição de hoje, que foi muito importante e muito interessante para que os telespectadores possam entender um pouco daquilo que nós sentimos e aprendemos nesta noite. A primeira pergunta é: como podemos controlar o nosso temperamento? Quero saudar os meus irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos irmãos do campo da filial em Tejucupapo, em especial aqui em Povoação de São Lourenço, onde nós estamos. A pergunta que me fora feita é uma pergunta muito pertinente. É uma pergunta que muitas pessoas fazem no dia a dia da caminhada cristã. Como controlar, o temperamento? Eu parto do princípio de que é fundamental, é importante que nós, a princípio, conheçamos o nosso temperamento. Porque como é que eu vou controlar uma coisa se eu não sei a sua natureza, a sua origem, o seu nível? Então, a partir desse momento, é importante que o meu irmão, que minha irmã, o amigo que está me ouvindo, conheça primeiro o seu temperamento. Você é fleumático? Você é colérico? Você é sanguíneo? Qual é o tipo do seu temperamento? Conhecendo o seu temperamento e as manifestações de suas características, um dos fatores bíblicos para a gente controlar o temperamento chama-se temperança. A temperança é uma das virtudes do Espírito Santo que está em Gálatas, capítulo 5, versículo número 22. Paulo cita ali o fruto do Espírito e com ele as suas virtudes, as suas qualidades, as suas características. Então, a temperança é o autodomínio, é o autocontrole. Ou seja, quando a pessoa vive no domínio do Espírito Santo, ele produz em nós várias virtudes. E dentre elas, a temperança, nos dando capacidade para controlar as nossas impulsões, controlar os nossos interesses, as nossas ideias, controlar a raiva, controlar a ira, controlar os nossos impulsos. Ou seja, o temperamento nos leva a ter certos impulsos contra a vontade de Deus. Mas a temperança nos faz estabelecer o equilíbrio da vida cristã. Pois bem, uma segunda pergunta, como foi colocado para nós, pastor: como podemos dar valor àquilo que Jesus nos designou? Uma outra pergunta muito pertinente à vida cristã, fundamental, relevante à vida cristã, porque todos nós recebemos do Senhor o encargo, compromissos, responsabilidades. Nós somos discípulos, nós somos aprendizes, nós somos seguidores, nós somos aquelas pessoas que são testemunhas de Jesus. Para não perder aquilo que Ele designou para cada um de nós, é importante, número 1, obedecer. O próprio Jesus dá ênfase em sua palavra, e seu Antigo Testamento está cheio, o Novo Testamento também. Não adianta ser discípulo, ser seguidor de Jesus, se nós não o obedecemos. Ele falou assim: vocês são meus amigos
se fizeres o que eu vos mando. Então a obediência é fundamental. Em segundo lugar, o amor. Mas eu não posso amar sem obedecer. Então a obediência a Deus, a sua palavra, vai dizer que nós amamos o nosso Mestre. Amém? Amém. Amados irmãos, eu quero fazer as minhas considerações finais, agradecendo a Deus, primeiramente, que é o Senhor da nossa vida, segundo ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, em terceiro lugar, a igreja em Tejucupá, uma igreja amável, uma igreja acolhedora, uns irmãos, os servos de Deus que estão dispostos a servir ao Senhor. E nesta ocasião, a equipe de mídia aqui na povoação de São Lourenço. Deus abençoe esta igreja, abençoe os jovens, adolescentes, crianças, os idosos. A todos vocês, Deus vos abençoe. Sou muito carente das vossas orações. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Amém. Queridos irmãos, queremos concluir agradecendo a todos os queridos irmãos, telespectadores, também ao nosso pastor Ailton José Alves, por nos conceder este momento lindo de poder, neste período, estar aprendendo a palavra de Deus. Também ao nosso pastor, pastor Itamar Félix, pastor aqui da filial em Tejucupá, Também ao nosso presbítero Rodolfo Luiz, que aqui em São Lourenço é o presbítero responsável, e a todos os irmãos e irmãs que estão conosco, aprendendo a palavra de Deus, em nome de Jesus.